Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Nesses dias nós estamos aproveitando o evento Aviva Brasil, que estamos recebendo a presença de vários preletores de outros países. E hoje nós estamos com a presença super especial, presença de Ana Suíte, pastora Ana Suíte, alguém que já é de casa. É a segunda vez participando do programa Aviva Brasil. E ela tem muita coisa para poder compartilhar conosco nesse dia. Espero que a sua fé seja edificada, que o testemunho dela possa te ajudar. Pastora Ana, muito obrigado pela sua presença. É um prazer para nós recebê-la aqui no estúdio da TV Capital. Para os nossos telespectadores, conta para nós um pouquinho da história de Ana Suíte. Onde nasceu, como conheceu o Senhor Jesus. Thank you so much. Muito obrigado. Well, I was born in Mexico City, Eu nasci na cidade do México. and I was raised by a single mother. Fui criada por uma mãe solteira. She received a job offer in Puerto Vallarta, E ela recebeu uma proposta de emprego na cidade de Porto Vallarta. and she became the director of an airline. E ela se tornou a diretora de uma companhia aérea. My mother is my number one hero, A minha mãe é a minha herói número 1. the number one strength of my life. A força número 1 na minha vida. And I grew up in Puerto Eu Vallarta, cresci nessa cidade, Porto Vallarta. but we did not know the Lord. Mas nós não conhecíamos ao Senhor. We had a religion, Nós tínhamos uma religião, but we were not Christian, mas nós não éramos cristãos. and we did not have a relationship with Nós Jesus. não tínhamos um relacionamento com Jesus. I grew up very empty, Eu cresci muito vazia. and I did not lack anything. E eu não tinha falta de nada. I had the perfect mother. Eu tinha uma mãe perfeita. I could go to any hotel or restaurant for free Eu podia ir em qualquer hotel ou restaurante de graça. because my mom had a very big influence in the city. Porque a minha mãe tinha uma grande influência na cidade. I went to the most expensive school. Eu fui para a escola mais cara. That's where I learned English, E foi lá que eu aprendi inglês. but I was empty. Mas eu era vazia. I would steal from my mom. Eu ainda roubava da minha mãe. I would lie a lot. Eu mentia muito. I would change my grades from school. Eu falsificava as minhas notas da escola. My mom thought she had a perfect girl, A minha mãe pensava que ela tinha uma garota perfeita. but I was a different person inside. Mas dentro de mim eu era uma pessoa diferente. I would go to bed feeling empty, Eu ia para a cama me sentindo vazia. and I would always have a nightmare E eu sempre tinha pesadelos. that my mom would discover Que um dia minha mãe descobriria the real Anna, a verdadeira Ana. and that was so scary. E isso era muito assustador. I knew that if people knew my heart, Eu sabia que se as pessoas conhecessem meu coração, they could not love me. eles não me amariam. So I was living a nightmare in Então, my heart. eu vivia dentro do meu coração um verdadeiro pesadelo. I felt empty because of the absence of my father. Eu senti muito vazio por causa da ausência do meu pai. I was seeking attention everywhere. E eu procurava a atenção de todos os lados. And when I was 17, E quando eu tinha 17 anos de idade, I had a boyfriend, eu tinha um namorado. and I thought it was the dream of my life. E eu imaginava que ele era o sonho da minha vida. And he broke up with me. E ele terminou comigo. So I decided to go to my friend's house that Então, day, eu decidi ir para casa de um amigo naquele dia. and I decided to get drunk. E eu decidi me embebedar. I went to a store, Fui para uma loja and I bought a bottle of e tequila, comprei uma garrafa de tequila. and I did not drink before, E eu não bebia antes. but I wanted to get drunk Mas eu queria ficar bêbado aquele dia. because my heart was broken. Porque meu coração estava muito quebrado. So I asked my friends, Então, como os meus amigos, if I drink at 4 o'clock, can I be okay at 8 o'clock? eu perguntei para os meus amigos, se eu beber às 4 da manhã, às 4 horas, será que às 8 eu vou estar bem? And they said, yes, Eles falaram, sim, tudo bem. we will help you. Nós vamos te ajudar. I said, because my mom wants me to go to a church É porque a minha mãe queria que eu fosse a uma igreja at 8 o'clock, às 8 da noite. so I need to be okay. Então, eu preciso estar bem esse horário. We will help you. Não, tranquilo, nós vamos te ajudar. So I finished the bottle. Então, terminei aquela garrafa inteira. I was very drunk, Eu estava muito bêbada. and 8 o'clock came, E 8 da noite chegou. and all of the remedies they tried, E tudo que eles tentaram, they did not work. nada funcionou. So I went to church Então, eu drunk. fui para a igreja bêbada. That's how I entered
Christian church for the first Foi time. assim, dessa forma, que eu entrei na igreja cristã pela primeira vez. Something that caught my attention. Mas algo capturou a minha atenção. There were no idols in the walls, Não haviam ídolos nas paredes. and there was one cross, E havia só uma cruz. but that cross was empty. Mas aquela cruz estava vazia. And I did not understand E eu não entendi nada disso. because as a Catholic, Porque, como católica, I saw a man on a cross. eu sempre via um homem na cruz. But this time the cross was empty. Mas dessa vez eu vi uma cruz vazia. And they started to sing a song E eles começaram a cantar uma música that said, que He's dizia: alive. Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. I had never heard those words E eu before. nunca tinha ouvido essas palavras antes. And I started to hear the E gospel. eu comecei a ouvir então o evangelho. I heard about the blood, E eu ouvi sobre o sangue. that he died for my sin. E eu vi que ele morreu pelos meus pecados. I needed forgiveness. E eu precisava de perdão. I needed to be Eu cleansed precisava ser limpa. because I felt so dirty. Porque eu sentia muito impura. And I wanted this burden E eu to queria disappear. que esse fardo desaparecesse. And after I heard that E message, depois que eu ouvi essa mensagem, my life changed. a minha vida mudou completamente. I became obsessed, E eu me tornei obcecada, a passionate, radical apaixonada radicalmente for the Word of God. pela palavra de Deus. And I would never look back. E eu nunca mais olhei para trás. I got involved in church, Então eu me envolvi com a igreja and I wanted to go to all the e eu services. queria ir para todos os cultos. They had 7 services per week. Eles tinham 7 cultos por semana nessa I época. wanted to go to all of Eu them. queria ir a todos eles. I could not wait. Eu não mal podia esperar. After school, Depois da escola, I would take a bus eu pegava um ônibus and I would get to the church e eu corria para a igreja before church started. antes do culto começar. I wanted to be in his house. Eu queria estar na casa dele, He changed my heart. porque ele mudou meu coração. And from that day on, E desse dia em diante, without nobody telling me, sem ninguém nem mesmo me dizer, my heart became truly o his. meu coração se tornou verdadeiramente dele. After growing up lying, Depois de crescer mentindo, I didn't want any more lies. eu não queria mais nenhuma mentira. I wanted to see if his word was true. Eu queria ver se a palavra dele era realmente verdadeira. No religion. Sem religião. I wanted results. Eu queria resultados. And that was my goal. E esse era o meu objetivo. I want to know what he says. Eu quero conhecer o que ele diz. I will do it. E se ele disser, eu vou fazer. And I want to see a result. E eu quero ver um resultado. And I did. E eu fiz isso. And the more I would do E that, quanto mais eu fazia isso, the more I fell in love with him. mais eu me apaixonava por ele. Aleluia. Isso com 17 anos. né? These you were 17, right? Yes, sir. Aham, sim, 17. Eu conheço um pouco da sua história I know a little bit of your story. e sei como as conexões, And I know how the connections a partir da sua conversão, from your conversion, da sua entrega, from your surrendering, da sua from obediência, your obedience, da sua from honra your aos honor seus líderes. to your leaders. Essas conexões te levaram Those connections do México para os Estados Unidos, brought you from Mexico to United States. já com o propósito de servir. Already with a purpose of reino. serving the kingdom. Como foi essa mudança How do was México this para os Estados Unidos? moving from Mexico to USA? It happened through serving. Essa mudança aconteceu através de servir. If I could tell something to every person Se eu in puder church, dizer algo para qualquer pessoa na igreja, if you want to see God move, se você quer ver Deus mover poderosamente, start serving. comece a servir. I got very close to my Eu pastor, me tornei muito próximo do meu pastor and I started with very small e eu instructions comecei com instruções muito pequenas, because the secret of a big result porque o segredo de um grande resultado is in the insignificant instructions. está às vezes em instruções insignificantes. For example, Por exemplo, David in the Bible, Davi na Bíblia, we all see with admiration that Todos he vemos fought Goliath. com a admiração que ele lutou contra Golias. But that day Mas aquele dia started with a small instruction. começou com uma instrução muito pequena: Bring food to your brothers. traga comida para seus irmãos. And he said yes. E ele disse sim. The insignificant daily instructions As instruções diárias aparentemente insignificantes connect us nos conectam to miracles. com milagres. And my pastor E o meu pastor taught me to obey. me ensinou como obedecer. I was not good. Eu não era bom em obedecer. He would ask me to teach the children, Ele me pedia que eu ensinasse as crianças. and I said yes. Eu dizia sim. He would ask me to Ele translate, me pedia para traduzir. and I said E eu yes. dizia sim. I would sell Bibles door by door, Eu vendia até Bíblias porta a porta. and they would slam the E door. eles batiam a porta na minha cara. And I did not like doing that. E eu não gostava de fazer isso. But I said yes. Mas eu disse sim. They gave me a can Eles me deram uma lata to ask money,
to ask for money Para pedir por dinheiro in the buses. nos ônibus. So we would take a bus Então a gente pegava um and ônibus go to the other side of the e city ia para o outro lado da cidade asking for money pedindo por dinheiro for the cost of the Bible. para o custo de uma Bíblia, So they would print more Bibles. para que eles pudessem imprimir mais Bíblias, comprar mais I Bíblias. did things that destroyed my pride Eu fiz coisas que destruíram completamente meu orgulho, because I was very arrogant. porque eu era muito arrogante. Imagino que de uma adolescente I can imagine that from a teenager que poderia frequentar os melhores that would lugares go to the best places in the city para alguém que estava to com a someone lata with a can pedindo. asking for money. É uma grande It's a transformação. great transformation, right? It took a lot of submitting. E foi necessário muita submissão. But through service, Mas através de servir, God transforms the heart. Deus transforma o coração. A heart doesn't grow Um coração não cresce until it serves. até que essa pessoa, esse coração, sirva. And little by little, E pouco a pouco, I trusted eu confiei the instructions of my nas pastor. instruções do meu pastor. I believe you cannot follow someone you don't trust. E eu acredito que você não consegue seguir alguém que você não confia. I believe you cannot follow someone you don't admire. Eu acredito que você não consegue seguir alguém que você não admira. But I had a persuasion. Mas eu tinha uma persuasão. Every time my pastor spoke, Toda vez que meu pastor falou, was God speaking to era me. Deus falando comigo. I had no question. Eu não tinha nenhum questionamento. I knew he was not perfect, Eu sabia que ele não era perfeito, but he was perfect for me. mas ele era perfeito para mim. Why? Por quê? Because God Porque Deus chose my pastor escolheu meu pastor for me. para mim. And if God chose him E for se me, Deus o escolheu para mim, that makes him perfect. isso faz com que ele seja perfeito para mim. And I believe E eu creio that is something that stops people que isso é algo que para as pessoas from growing de crescer. because instructions got harder. Porque as instruções vão ficando cada vez mais difíceis. My pastor asked me, Meu pastor me pediu, I want you to go to the US. eu quero que você vá para os Estados Unidos. There's a pastor that needs help. Porque tem um pastor lá em uma cidade que precisa de ajuda. I said, I will get a visa. Eu disse, eu vou pedir um visto. So I went to Mexico City Fui para a cidade do México, a capital, to get my visa. para pegar o meu visto americano. They said no. Eles falaram não. So I came back to my pastor Voltei para o meu pastor and I said, I cannot go. e falei, pastor, eu não posso ir. The government O governo doesn't want to give me a não visa. quer me dar um visto. And my pastor looked at me Meu pastor olhou para mim and he said, Am I your e pastor? ele falou, eu sou o seu pastor? I said, Yes, Eu sir. falei, sim, senhor. Then go anyway. Então, vá de qualquer forma. So Então, I said, Yes, sir. eu disse, sim, senhor. At that moment, E naquele momento, I knew only God could do it. eu sabia que somente Deus poderia fazer algo assim. So I went to the airport Então, fui para o aeroporto, and I took a flight. peguei um voo. Leaving Puerto Vallarta without a visa is easy Sair de Porto Vallarta, no México, sem um visto, era a parte fácil. because my mother was the boss. Porque a minha mãe era a chefe do aeroporto inteiro. Nobody would ask me questions. Ninguém ia ficar me fazendo perguntas. The problem was going to be landing in LA. Mas o problema seria pousar lá em Los Angeles. What was in my mind? O que eu tinha em mente? My pastor sent me. O meu pastor me enviou. And if God is the owner of the E borders, se Deus é o dono das fronteiras, I'm about to find out. eu vou descobrir agora. I want results, Eu quero resultados. not lies. Eu não quero mentiras. Let's find out. E vamos descobrir. So I get to LA. Cheguei em Los Angeles, They asked me for my visa. eles me pediram, cadê o seu visto? I said, I don't have one. Falei, eu não tenho um visto. It's expired. O meu visto está vencido. The man went crazy. E o homem ficou doido aquela hora. They took me to a room Me levaram para uma salinha and they said, e falaram, You will be deported. você vai ser deportada, We will sue the airline. nós vamos processar a companhia aérea They're going to bring you handcuffs. e vocês vão te trazer algemas And you're going back e now. você vai voltar agora You cannot enter in 10 years. e você não vai poder entrar nos Estados Unidos de novo dentro de 10 anos. Sit right there Sente bem ali e espere. and we'll send you in the next E flight. nós vamos mandar você de volta no próximo voo disponível. And I sat down E eu sentei ali and I was talking to God. e eu estava só falando com Deus. Those that believe in him Aqueles que acreditam nele will never nunca be ashamed. vão ser envergonhados. And I'm not here E eu não estou aqui because I wanted to come. porque eu quero vir. This is when I'm going to know É agora que eu vou saber who you are quem o Senhor é and who my pastor e is. quem o meu pastor é. I'm waiting. Estou esperando, Senhor. Then the same man that yelled at me, Então, o mesmo homem que gritou comigo antes, he calls me from the corner me chama lá de um cantinho and says, e me diz assim, Why were you going to Seattle? por que você está indo para a cidade de Seattle?
I said I was going as a missionary Eu falei, não, eu estou indo como uma missionária to help a pastor. para ajudar um pastor. He said, oh, E ele falou, ah, are you born again? você é nascida de novo? Cristã? I said, yes, sir. Sim, senhor. That was a weird question in an Agora, uma immigration pergunta- office. Muito estranha num escritório de imigração, concorda? And he says, I used to be a E pastor, ele falou, eu costumava ser um pastor, but I lost everything. mas eu perdi tudo. I got a divorce. Eu passei por um divórcio, My church left me. a minha igreja me deixou, My family a left minha me. família me deixou, And he said, now I'm here. e ele disse, agora eu estou aqui. And I felt like something pushed me. E eu senti como se algo me empurrasse. And I left my chair, E eu- my chair, Saí da minha cadeira naquele and I momento, went straight to e him. eu fui diretamente para ele. And I looked at him. E eu olhei para ele, And I said, sir, e eu disse, Senhor, the work that God began in you, a obra que Deus começou em você, God will complete. Deus vai completar. He's not done with you. Ele não terminou com você. And he started to cry. E ele começou então a chorar. He took my visa, Ele pegou o meu visto expirado, he sealed it, só carimbou and said, e falou, Seattle is waiting for you. Seattle está esperando por você. Glória a Deus. I left that office Eu saí daquele escritório and I grabbed my e Bible eu segurei a minha Bíblia. and I said, what is this? Eu disse, o que é isto? That nations obey. Que nações obedecem? Glória a Deus. Tem muitos, principalmente os novos convertidos, Mainly the new Christians. eles querem servir. They want to serve. Eles começam a sentir essa necessidade They de servir. start to feel this need for serving. E muitas vezes a igreja, Several times the church, o sistema religioso, the religious system, impede que essa pessoa sirva. prevents this person of serving. Eu acho importante o seu testemunho nesse Your sentido, testimony for me is so important about that porque because o Senhor me ensinou the Lord recentemente taught me recently numa obra in a work, de construção. in a building. Eu fui numa obra I went to a building being constructed, e na obra tem uma pessoa and in the constructions there is one person que em português nós that chamamos in de Portuguese servente. we call that is a server. Ele não like a tem servant. uma profissão Has definida. not a specific job. Ele não é um defined. eletricista, It's not the electrician. ele não é um It is encanador, not the plumber. ele não é um pintor, It is not the painter. ele faz o que está precisando. Just do what is needed. E o Senhor me ensinou And the Lord algo taught muito me parecido Something com o que very você similar falou. with it. Faça o que está You precisando. must do Yes. what's been needed. Sirva de You qualquer must forma. serve in any way. Fantástico. And it's amazing that. Pastora Ana, eu acompanhei já algumas I ministrações, followed a few of your preachings already. aprendi muito I learned so much no último Aviva. in the last Aviva Brazil. E eu gostaria de aproveitar esse momento And I would like to enjoy this Pra gente poder opportunity, falar this sobre moment honra. now, to speak about honor. e eu sei de um testemunho, And I know about one of your testimonies, outro testemunho, Another outro one. milagre another miracle na sua vida, in your life. que foi ter conhecido e That was encontrado to seu pai, know and to find your dad. que também foi resultado That de uma was also obediência, de a result of obediências, obediences obediências. and several obediences. E o primeiro mandamento And da the first Bíblia, commandment of the Bible como promessa, that is para que a gente vá followed bem, with a promise for que a us gente to go viva por well and muito to live tempo for a na long terra, life on earth é honrar pai e mãe. is to honor our father and mother. Mas nesse mandamento But in this commandment, não existe a palavra se. there is not the word if. Se o meu pai for bom, If my father was good, se a minha mãe for if boa. my mother was good, Simplesmente uma ordem. simply an order. Honra pai e mãe. Honor father and mother. Queria que você contasse pra I would gente like you to share with us esse testemunho e a profundeza dessa honra. this testimony and how deep the depth of this honor is. Yes, sir. Well, first of all, Primeiro, antes de tudo, I need to say that my mother played a big role, eu preciso dizer que a minha mãe desempenhou um papel fundamental and for every single mother, para que toda mãe solteira, this is very important. isso é muito importante. My mother never poisoned my heart against my father. A minha mãe nunca envenenou meu coração contra o meu pai. I believe that parents have so much to do there. E eu acredito que pais têm muito a ver com essa situação. We should never allow our children Nós nunca devemos permitir que os nossos filhos to dishonor desonrem the other parent, o outro pai ou mãe. no matter what they did. Não importa o que fizeram. So
even though I went through a lot of sin, mesmo que eu estava em muitos pecados, my heart was never poisoned. meu coração não estava envenenado. And I thank my mother for that. Eu agradeço a minha mãe por isso. When I receive forgiveness from the Lord, Quando eu recebo perdão do Senhor, I believe that someone that receives forgiveness eu acredito que alguém que recebe perdão can really forgive others. realmente é capaz de perdoar outras pessoas. And I forgave my father. E eu perdoei de verdade o meu pai. What did that mean to me? O que isso significou para mim? That I got rid of all the questions. Significa que eu fiquei livre de todas as perguntas. I believe that we have to make a decision. E eu acredito que nós temos que tomar uma decisão. Am I going to be a child, Será que eu vou ser uma criança, a daughter, uma filha? or a judge? Será que eu vou ser uma filha ou uma juíza? But I am a daughter. Mas eu sou uma filha. I'm not the Aí eu judge. não sou uma juíza. So, because of the experience of forgiveness, E por causa da experiência de perdão, I thought I never was going to meet him, eu pensei que eu nunca seria capaz de conhecê-lo. but my heart was already Mas o meu coração clean já estava limpo because of what he did for por causa me. do que Deus fez por mim. There's people that sometimes want a Tem miracle. algumas pessoas que às vezes querem um milagre, They want to meet their father, querem conhecer o pai delas, but they have not made the decision to mas forgive. eles ainda não tomaram a decisão de perdoar. They're not ready. Eles ainda não estão prontos. So I'm going to go back to the testimony. Então, voltando agora para o meu testemunho. As I trusted my pastor with instructions, Conforme eu confiei nas instruções do meu pastor, there was a man of God that came to translate, came to speak, teve um homem de Deus dos Estados Unidos que veio para pregar and I translated. e eu estava traduzindo para ele. That was part of my service. Isso era in parte do church. meu servir na igreja. So after 3 years of E translating depois de 3 anos como tradutora for that person, para essa pessoa, he asked me to move to Denver, ele me pediu então para me mudar para Denver. and I said no E eu disse não. because I love my church, Não, eu amo a minha igreja. and I love my city, E eu amo a minha cidade. my job, Eu amo meu trabalho. and I would never leave Mexico. E eu nunca vou sair do México. But after a service, Mas depois de servir, my pastor brought me to the front, meu pastor me trouxe para frente and he said, I heard e ele disse: eu ouvi Bishop Leonard que o invited bispo you Leonard te convidou to come to Denver. para ir para Denver, nos Estados I Unidos. said, don't worry, Eu pastor. disse: não se preocupe, pastor. I said no. Eu disse não para ele. I would never Eu nunca move me mudaria just because somebody invites só porque me. alguém me convidou. I only receive instructions Eu só from you, recebo instruções do Senhor. not at anybody else. Não, de mais ninguém. No problema, no problem. Não tem problema. And my pastor looked at E me meu pastor olhou para mim and he said, e ele disse: what if it's God? e se for Deus? And I said, what do you mean? Eu falei: o que o senhor quer dizer? He said, you should go. Ele falou: você deveria ir. I said, why? Eu disse: por quê? Did I do something wrong? Será que eu fiz algo errado? He said, no, Ele disse: não, but maybe God is in this. mas talvez Deus está nessa história. Let's experiment. Vamos experimentar. If it doesn't work, E se não funcionar, come back. você volta. But what if Mas e se God is in this? Deus está nessa história? So I said, yes, sir. Então eu disse: sim, senhor. It was very hard, Foi muito difícil, but I moved to Denver. mas me mudei para Denver. They couldn't pay me Eles não podiam me pagar because I was a tourist. porque eu era turista. So they found a lawyer for me. Então eles procuraram um advogado And they asked me, e me pediram, me why is your perguntaram: last name Sweet? por que o seu sobrenome é Sweet? Because my dad is Aí an eu falei: American. é porque o meu pai é americano. Oh, well, he can Eles give you falaram: papers. nossa, maravilhoso, então seu pai pode te dar I a said, nacionalidade forget. americana. Eu falei: não, esquece isso. I already tried to look for him. Eu já tentei até procurar por ele. We will help you. Não, nós vamos te ajudar. Give me all his Me dê information. todas as informações dele que você tem. We need his birthday, Precisamos do aniversário dele, social security, o número do seguro social dele, que é como where was he CPF. born, Precisamos de onde ele nasceu, where did he work. aonde ele trabalhou ou trabalha. I don't know anything. Eu falei: eu não sei nada I sobre just ele. know his name. Eu falei: a única coisa dele que eu sei é o nome dele. Sam John Sweet. Sam John Sweet. They said it's too hard. Eles falaram: não, muito difícil isso, só pelo nome. Let's take a different route. Falei: vamos pegar uma rota diferente. But a pastor from the church, Mas um dos pastores lá da igreja, he said, can I try to help ele looking falou for your assim: será father? que eu posso te ajudar a procurar pelo seu pai? I said, I already tried. Eu falei: não, eu já tentei. It's too hard. É muito difícil. He said, let me try. Ele falou: me deixe tentar. Okay. Falei: ah, tudo bem. Give me a paper. Ele me deu um documento, um He said, papel. write all of the Ele falou: information of your escreva dad. todas as informações que você tem do seu pai. I said, his E name. eu falei o nome dele. And I gave him the paper. Sam John Sweet. E dei o papel pra ele.
So then he comes Então, back ele volta um tempo depois, about 2 weeks later 2 semanas mais tarde, with a list of com uma lista 250 de names 250 nomes that match my father's que name batiam com o nome do meu pai. all over the country. Ao redor de todo o país, Estados Unidos. And I was a little sarcastic. E eu fui um pouco sarcástica com ele. And I said, would you like me Eu to go falei, knocking on será que você doors? quer que eu vou bater de porta em porta ao redor do país? But he was very serious. Mas ele estava muito sério. He said, E ele disse, I want you to pay attention to this one. eu quero que você preste atenção nesse aqui. This address Esse endereço aqui is 5 minutes away é from a this building. 5 minutos de distância desse prédio onde nós estamos. Go see it. Vai lá, vê ele. So a Sunday after church, E num domingo depois do culto, I took my baby eu peguei meu bebê and I went to knock on that door. e fui para bater naquela porta. And a man E um comes homem out sai e abre and he looks exactly like e me. ele parecia exatamente como eu. And when he saw me, E quando ele me viu, he was shocked. ele ficou chocado And he started to e shake. começou a tremer. And he said, E ele disse, I said, e eu are you disse, Sam Sweet? você é o Sam Sweet? No. Não, No, não, no, no, no. não, não. I am Sam Jones. Eu sou o Sam Jones. I said, are you sure? Eu falei, o senhor tem certeza? Yes. No, no, no. I am Sim, Sam Jones. eu sou o Sam Jones. Okay. Falei, tudo bem. I'm so sorry. Perdão por te incomodar. But I go to the neighbor Fui então à casa do vizinho and I asked a lady, e perguntei àquela senhora, could you tell me who lives in that será que house? você consegue me dizer quem que mora naquela casa? Yes. Sim, Sam Sweet. é o Sam Sweet. Oh. Falei, ok. I was broken, Eu estava com meu coração partido, rejected again. rejeitada novamente. So I go to the car, Então fui pro meu carro, but the Holy Spirit spoke to me. mas então o Espírito Santo falou comigo. I'm not done. Eu ainda não terminei. Come back. Volte lá. So I go to the door. Então voltei para aquela porta. He's still standing Ele behind estava the door parado ali atrás da porta with ainda, his head down. com a cabeça dele abaixada. And I come close E eu cheguei perto dele. and I said, are you my father? Eu falei, você é o meu pai? He looked up. Ele olhou para cima He said, yes. e ele disse, sim, eu sou. And I said, I'm not here to ask you for E eu anything. disse, eu não estou aqui para te pedir nada. I'm not here to ask questions. Eu não estou aqui para fazer nenhuma pergunta. I am not here to ask for money. Eu não estou aqui para te pedir dinheiro. I want an opportunity Eu só quero uma oportunidade to love you de te amar for the rest of pelo your life. resto da sua vida. Because Jesus took your place. Porque Jesus tomou o seu lugar. He took care of me. Ele tomou conta de mim. I am okay. Eu já estou bem. Can you hug me? Você pode só me abraçar? Can you kiss me? Você pode só me dar um beijo? For the first time Pela primeira vez? in my life. Na minha vida inteira? So he came out Então ele veio and we hugged e nós nos abraçamos and we kissed e nós nos beijamos and we had a good e nós relationship. tivemos um relacionamento maravilhoso. And that was a miracle of my E isso heart. foi o milagre do meu coração. But I always want to close with this. Mas eu quero fechar agora com isso. Where did I find my father? Aonde eu encontrei o meu pai? My father Meu pai was behind estava atrás an instruction de uma instrução from my do pastor. meu pastor. And that's where most miracles are. E a maior parte dos milagres estão exatamente nesse lugar. Lugar de obediência. Na place of obedience. Yes, sir. Sim, senhor. Que idade você tinha How old was you in this time? quando conheceu 27. seu pai? 27 anos. 27. E como foi o And relacionamento how com o was pai your a partir relationship daí? with him after that? There were funny moments Tiveram momentos muito engraçados, because he already had 4 kids. porque ele já tinha 4 filhos, Nobody knew about me. ninguém sabia sobre mim. So I started to meet my brothers. Então eu comecei a conhecer os meus irmãos. Their mother was Korean, A mãe deles era coreana, so everybody had então her todo eyes. mundo tem olhos como eles. I was the only one with my father's eyes. Eu era a única com olhos como o do meu pai. And sometimes he would forget E algumas vezes ele esquecia. when they would ask him, how many children do you have? Quando perguntavam para ele quantos filhos você He tinha, would say 4 ele dizia 4 in front of me. na minha frente. And his wife would, E a Punch esposa dele cutucava ele fortemente. 5. 5. It was hard for him. Foi muito difícil para ele. One day, Um dia, my brothers os and meus sisters irmãos e irmãs put him in a room me colocaram num quarto, numa sala, and sat my father. e na frente do meu pai, And they brought me in. e eles me chamaram para entrar, And they said, ask him questions. e eles falaram: faça perguntas a ele. We will help you. Nós vamos te ajudar. You deserve to know why. Você merece saber o porquê. Ask him.
Pergunte a ele any question you want. qualquer pergunta que você quiser. My father prepared. E o meu pai preparou. He put his head down like Ele já this, colocou a cabeça dele para baixo assim. ready for my questions. Estava pronto para receber as minhas perguntas. And I said, look at me. Mas eu disse, olhe para mim. I have no questions. Eu falei, eu não tenho nenhuma pergunta para te I fazer. love you, Eu te amo. and I have no questions. E eu não tenho nenhuma pergunta And para I você. will never ask a E eu question. nunca fiz nenhuma pergunta a ele. He received the Lord in his heart. E ele recebeu o Senhor no coração dele. And I did his funeral. E eu fiz o funeral dele. And in his funeral, E no funeral dele, all of his family toda a família dele received the Lord Jesus recebeu o Senhor Jesus in Glória a his heart. Deus. no coração deles. Glória a Deus. Ana, nós vemos, pastor Ana, muitos filhos que têm dificuldade em We honrar can pai e see mãe. several children that has hard times, struggles in honoring father and mother. E dificuldades de honrar pai e mãe que são That has presentes. struggles to honor parents that are present in their lives. Que tem convívio, And that they que live sempre with deram them, suporte, that que sempre always ajudaram. supported them, helped them. Seria fácil honrar nessa situação. Could be very easy to honor in this situation, right? Você conseguiu honrar seu pai, But you were able to honor your situação father in a situation difícil. very hard. Como quem está nos assistindo How, hoje, who is watching us today, que tem que talvez se vê nessa that situação como a maybe sua, find themselves in a Precisa situation perdoar. like yours, need to forgive. para conseguir amar e para To be conseguir able to honrar. forgive, to love, and honor. Que mensagem você What deixa para essa message could you pessoa? share with them, to this person? I love rewards. Eu amo recompensas. And I believe that God placed a promise E eu acredito que Deus colocou uma promessa, because he knew honor would not be easy. porque ele sabia que a honra não seria fácil. So he said, Então ele disse, I will give you a long life eu vou te dar uma vida longa and I will make you e succeed eu vou te fazer ser bem-sucedido in what you do. em tudo que você fizer. We honor Nós honramos not because they deserve it, não porque eles merecem, not because they qualify, não porque eles se qualificam para isso, but because he deserves mas it. porque ele, Deus, merece. Because we love him. Porque nós o amamos, Deus. It doesn't matter how I feel. E não importa como eu me sinto. My feelings have nothing Os to do meus with it. sentimentos não têm nada a ver com isso. I should honor Eu devo honrar because it's an instruction, porque isso é uma instrução. because I want to live a long Porque eu life, quero viver uma vida longa and because I want to succeed in e porque eu everything I quero ser do. bem-sucedido em tudo que eu fizer. No matter what they do, Não importa o que eles fazem. I believe that the secret Eu creio que o segredo is to remember É that lembrar love and honor go together, que amor e honra andam juntos. always. Sempre. And I don't love E eu não amo because of what people do. por causa do que as pessoas fazem. I love Eu amo because of who I am. por causa de quem eu sou. I don't honor Eu não honro because of what people por do. causa de nada que as pessoas fazem. I honor Eu honro because of who por I am. causa de quem eu sou. Who I am, Quem eu sou? a child of God, Uma filha de Deus. and God lives in E me. Deus vive dentro de mim. My E a responsibility minha responsabilidade is to show é Him mostrar a Ele, through my love. é mostrar Deus através do meu amor. And I get a promise. E eu tenho uma promessa, então. I get a reward. Eu tenho uma recompensa ao fazer isso. If people care Se as pessoas se importam about prospering, sobre prosperar, they will care então eles vão se importar about honor. sobre honra. If we practice dishonor, Se nós praticarmos a desonra, we are scheduling nós estamos agendando loss. perdas. If we practice honor, Se nós praticarmos honra, we are nós scheduling estamos agendando favor. favor. No matter what they do, Não importa o que eles fazem, it's my future. é o meu futuro. That's why I honor. É por isso que eu honro. I sow honor, Eu semeio honra I harvest e favor. eu colho favor. I sow dishonor, Eu semeio desonra I harvest loss. e eu colho percas. It's very easy É muito decision. fácil essa decisão. Diz muito mais respeito sobre nós Has so much more to do about us do que sobre as outras than about the pessoas. other people, right? Yes, sir. Sim. Yes, sir. Sim. Amém. O Senhor, The Lord Ele nos ensina teaches us sobre honra about honor com a pessoa mais próxima de nós, with the closest person to us, que são nossos pais. that are our parents.
E esse é o mandamento antigo, And this is an old o commandment. primeiro mandamento. Mhm. E Jesus, And Jesus, no Novo in Testamento, the New Testament, ele fala para amar o próximo. tells us, commands us to love our neighbor. E quando nós nascemos, não tem ninguém And mais próximo do que o When nosso we pai. born, there is no one that is do que a nossa mãe. closest to us. Our closest neighbor is our mom. Com relação And a honra, regarding honor, nós aprendemos aqui sobre we learned here that honrar pai e mãe, honor thy father and thy mother, honrar os nossos líderes, honor our leaders os nossos pastores. and our pastors. A quem mais nós devemos honrar? Who else more we must honor? This is a very powerful question. Isso é uma pergunta muito poderosa. I learned from Dr. Mike Murdoch. Eu aprendi isso com o Dr. Mike Murdoch. One of the biggest secrets. Um dos maiores segredos, Honor a honra, is when you celebrate é quando você celebra someone's difference a diferença de alguém because of who they are por conta de quem eles são. to you. Para você, For example, por exemplo, there's people that say tem pessoas que dizem you should treat everybody the same. que você deve tratar a todos igualmente. That's crazy. Mas isso é loucura. Why? Por quê? Because Porque my mom is 78. a minha mãe tem 78 anos de idade. Does that mean I should treat Isso every significa woman que eu devo tratar todas as that is mulheres que 78 têm 78 anos de the idade same way da mesma forma as my mother? que eu trato a minha mãe? No. Não. I celebrate Eu celebro the difference a diferença of a person de uma pessoa according de acordo to their investment. com o investimento dessa pessoa. So my mother Então, a minha mãe não é qualquer um. She is Ela é the number one. a número 1. My celebration Ela é a minha celebração número 1. through money, E a minha celebração número 1 através de dinheiro, through words, através de palavras, through gratitude, através de gratidão, through investment of através time, de investimento de tempo, through paying attention to her através de needs. prestar atenção nas necessidades dela. It's how I demonstrate É assim que eu demonstro that she's not the same que ela não é a mesma, as everybody que ela não é o else. mesmo que qualquer outro. My pastor, O meu pastor, why do I honor him? por que eu honro ele? Because he's not like every pastor. Porque ele não é como qualquer pastor. He's the one that taught me. Ele é aquele que me ensinou. His difference A diferença dele makes me celebrate me him faz celebrar a ele accordingly. de acordo com ele. So how do I honor everybody? Então, como eu honro a todos? Not the same, Eu não honro a todos igualmente, but according mas de acordo to their difference com a diferença in my life. deles na minha vida. This moment to me Esse momento, para mim, is huge. é maravilhoso. I would never Eu nunca stop celebrating this moment. pararia de celebrar esse momento. You have become Você se tornou a person that Uma- is very different uma pessoa que é muito diferente from anybody else de qualquer outro, because of this moment. por causa desse momento. So that makes you Então, esse momento faz com que você worthy of celebration seja digno de celebração in a different level. em um nível diferente. Our investment O nosso investimento is what nas decides pessoas é o que decide the level of honor o nível de honra que elas merecem, that we receive. o nível de honra que eles vão receber. So we honor everybody, Então, nós honramos a todos, but we don't honor them the mas same way. nós não honramos a todos da mesma forma. É bem a mesma lei da Exactly, semeadura the e same da colheita. law of sowing and harvesting. Yes. Uma outra questão Another era question exatamente sobre Exactly. você acabou respondendo About what you just automaticamente, answered right now, que era straight como away, honrar, that was Como eu about how demonstro to honor, how do I show honor para o meu líder, para to o my meu leader, pastor, to my pra minha pastor, to my esposa, wife, para todas and aquelas etc., pessoas que, to all como those você people disse, that que as you faz said, diferença na minha makes vida. difference in my life. Na prática. Acho que você falou um pouco sobre You said dedicar tempo, A little bit about dedicating dedicar your money, time, dedicar dinheiro, money, dedicar atenção. attention. Essas seriam as formas de Those could demonstrar be the ways of demonstrating honor, right? I believe that every person feels recognized Eu in a different acredito way. que cada pessoa deve ser reconhecida de uma forma diferente. My mother, for example, A minha mãe, por exemplo, she loves time. ela ama tempo. If I give her a present every month, Se eu der um presente para ela todo mês, she will say thank ela vai you. falar, obrigado. But if I give her time, Mas se eu der tempo a ela, I feel her heart. eu sinto o coração dela. So every person Então, cada pessoa feels celebration sente a celebração in a different way. de uma forma diferente. It's my E responsibility é a minha responsabilidade to find how encontrar como and to satisfy e satisfazer
that need essa necessidade of celebration. de celebração. To a pastor, Então, para um pastor, in my opinion, na minha opinião, listening ouvir is E very obedecer. important. é muito importante. When a pastor finds someone Quando um that pastor listens, encontra alguém que ouve, sit in the front row. que senta na primeira fila, Show him your que notes. mostra suas anotações, Be grateful que é grato for the message from last pela week. mensagem de semana passada, Give him a testimony. dá um testemunho. When you said this, Quando você disse isso, I have practiced, eu pratiquei, and this is the e result. isso é o resultado. Thank you, pastor. Muito obrigado, That's pastor. honor. Isso é honra. Amém. Glória a Deus. Praise be the Lord. Muito ensino, muito So conhecimento. much teaching, so much Eu knowledge. peguei algo para mim. I catched several things for me. Eu nunca tinha visto I uma never palavra had seen para expressar a a word to honra express honor tão perfeita como eu vi so hoje, perfectly like today. que é a celebração. That is the celebration. Yes, sir. Tem um segredo aí. There's a secret inside this teaching. Você tem que celebrar You com quem must você está celebrate honrando. with the person that you are honoring. Yes, sir. Glória a Deus. Bom, não dá nem vontade de terminar, né? We don't want to finish it. It's so Mas nós good. temos um tempo, But we né? have some time. Pastora Ana, muito Pastor Anna, obrigado sweet, thank you so much pela tua for presença. your presence here. Você já You se tornou de casa. became already from our home, É sempre from our family. bem-vinda. You are always welcome. No próximo ano estamos In aqui the de next novo. year we'll be here Queremos bater mais um papo. together again. We want to talk again. E para encerrar, queria que você And just deixasse to uma finish, I would like mensagem you to para quem está nos share a short assistindo. message with who is watching us. Uma mensagem A do message Senhor para a that- a vida de quem message está from nos the assistindo. Lord to the life of Por who is favor. watching us now. You can look through that camera over there. If you are going through pain, Você vai atravessar dor, but Jesus is your healer, mas Jesus é aquele que te cura. you might be going through a difficult time, Talvez você esteja enfrentando tempos difíceis, but Jesus is your hope. mas Jesus é a sua esperança. You might feel so much anxiety, Você pode sentir talvez tanta ansiedade, but Jesus is your peace. mas Jesus é a sua paz. Call upon the name of the Lord. Clame pelo nome do Senhor. Believe in Him, Creia nele and you will never be e você ashamed. nunca vai ser envergonhado. Believe in the Lord Jesus Creia no Christ, Senhor Jesus Cristo and you and your e family você e a sua família will be saved. serão salvos. Trust Him. Confie He nele. will transform your heart. Ele vai transformar o seu coração You will never be the e same. você nunca mais vai ser o mesmo. Find a church. Encontre uma igreja. Stay connected. Esteja conectado. Every time the doors are open, Toda vez que as portas se abrirem, be in the front row esteja na primeira fila and let God e permita que Deus do the rest. faça o resto. I love you, family. Eu te amo, família. Muito obrigado, pastor Ana, mais Thank uma you so much, vez. Pastor Anna, once more. Espero que você em casa I também hope tenha that sido you that edificado watching us como eu can fui. E até o próximo programa. was built. Falando da Palavra.